Decisivo na CPI das apostas e coloca em xeque, de um lado, John Textor, do outro lado, Leila Pereira. Botafogo tem um dos elencos mais bem avaliados do mundo. Fala, galera, eu sou o Alan Santos, estou na tarde e noite desta quarta-feira trazendo as últimas informações e toda essa repercussão de uma semana envolvendo muitas polêmicas fora do campo. No campo, o Botafogo segue uma semana, até mesmo o próximo domingo, de folga e descanso, né? O Botafogo prepara uma reapresentação no próximo domingo, visando um confronto muito importante contra o Criciúma, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse que vai ser disputado no Maracanã. Galera, antes da gente seguir para as informações e todas essas repercussões sobre até mesmo a CPI das apostas, Luiz Henrique vai ser chamado ou não, John Textor manda recado para Leila, tudo isso nós vamos falar daqui a pouco, mas eu peço a você, deixe o seu like, o like é muito importante aqui para o nosso vídeo, tá bom? A meta de likes aqui é de 1000 likes. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. A meta desse vídeo é chegar a 252 mil inscritos ainda nesse vídeo, tá bom? E comente bastante da onde você está nos assistindo. O seu feedback é muito importante aqui para o nosso trabalho, tá bom? Agora, sem mais delongas, eu queria falar sobre essa semana primeiro de trabalho do John Textor. Do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, que o Botafogo jogou no último sábado, venceu o Atlético Paranaense, treinou no domingo, treinou na segunda e vai ficar até o próximo domingo de folga, tá bom? Descansando, os jogadores vão ter até mesmo esse descanso muito importante, e começa uma preparação para uma semana cheia, até mesmo de treinos no espaço Lonier, visando o confronto contra o Criciúma. Não conta com 8 jogadores que estão convocados, e trazer até mesmo um panorama dos nossos jogadores, principalmente na seleção brasileira, que conta com Alex Telles, lateral esquerdo, Luiz Henrique, ponta, e o Igor Jesus, o atacante do Botafogo. Dentre esses três, tinha a expectativa de até mesmo os três ser titular no jogo importante contra o Chile, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mas o técnico Dorival priorizou o Abner, que também faz parte do grupo Igor, né? Ele que joga no Leão, vai ser titular contra o Chile, e do outro lado, na ponta direita, ele vai colocar o Savinho, né? O Luiz Henrique, que foi titular na partida contra o Equador em Curitiba, volta ao banco de reservas para ficar a opção do técnico Dorival. Já Igor Jesus recebe essa oportunidade, recebe essa chance e vai ser titular com uma amarelinha. E ó, eu coloco fé no garoto, tá? Coloco fé. Tem 23 anos, tem muita lenha pra queimar, e pode ser sim que amanhã faça uma baita partida. Estrear com gol seria essencial. Ele tem estrela, tá vivendo uma fase maravilhosa no Botafogo, é uma das lideranças, é um dos artilheiros do Botafogo nesse segundo semestre, e eu tenho certeza que amanhã vai fazer uma estreia que vai entrar para a história também da sua carreira e também da amarelinha. Igor Jesus, toda a nossa sorte e energias boas a gente também manda para o Igor Jesus, e é o camisa 99 do Glorioso e agora da seleção brasileira. E aí eu quero saber de vocês se estão animados ou não para essa estreia do Igor Jesus amanhã diante do Chile. Falando sobre elenco e sobre jogadores, né? Nessa última janela o Botafogo fez a maior contratação da história do futebol brasileiro, que foi até mesmo a chegada do Thiago Almada. Thiago Almada custou 140 milhões, colocando o Botafogo entre os 100 elencos mais valiosos do mundo, segundo o estudo do Observatório do Futebol Internacional. O elenco é avaliado em 141 milhões de euros, no total de quase 900 milhões de reais, e ocupa o 84º no ranking dos mais bem avaliados. Também tem dentro desses rankings aí os melhores avaliados, tanto o Palmeiras, que é puxado muito pela venda, até mesmo do Estevão para o Chelsea, e o Flamengo, tendo um dos maiores e melhores elencos também da América do Sul. Então Botafogo, Flamengo e Botafogo são os três aí brasileiros melhores
colocados dentro desse ranking do estudo do Observatório do Futebol Central, que estuda os elencos mais bem avaliados e valiosos de todo o mundo. Galera, seguindo aqui falando sobre um assunto muito sério, ontem a gente teve até mesmo um depoimento bombástico do William Rogato e acabou mexendo com o futebol e colocando dois extremos, né? Na CPI, da CPI de manipulação, que até mesmo acontece em Brasília, já ouviu pessoas como o próprio John Textor falando claramente que existe manipulações no futebol brasileiro, claro, em suas declarações no dia de ontem, né? Falou até mesmo que muitas pessoas trabalham até mesmo contra o John Textor. Ele que chega no Brasil e fala sobre essas manipulações de apostas muito claras, dizendo que tinha até mesmo provas e vai até a CPI colocar isso em xeque. O John Textor recebeu muita pedrada, principalmente da imprensa paulista. E não foi ao contrário do que o William Rogato ontem também recebeu. Muita gente debochando, muita gente falando e dando até mesmo uma cutucada no próprio John Textor, dizendo que o William Rogato é o John Textor ali brasileiro, que não fala tão bem português, mas ele foi muito claro em todas essas questões. Agora, provar isso fica a cargo até mesmo da justiça brasileira. Ele até mesmo falou sobre o Luiz Henrique, falou até mesmo que o Luiz Henrique recebeu o Pix lá do Luiz Henrique, o Luiz Henrique que nesse momento não está sendo investigado, que nesse momento não foi convocado pela CPI, que não foi investigado lá na Espanha, mas ainda pode ser chamado pela CPI para prestar depoimento. O jogador se diz tranquilo quanto a isso, mas eu queria trazer em xeque e conversar com você, torcedor, que é muito engraçado. Muitas pessoas querem desmerecer até mesmo o depoimento do John Textor sobre tudo que aconteceu no ano passado, sobre todas as coisas que ele colocou em xeque, sobre os jogos que ele mostrou, sobre os estudos, sobre até mesmo tudo que ele colocou, trouxe para a justiça brasileira. Muitas pessoas querem sempre colocar em xeque a índole do boss do John Textor. E aí, o Romário, o senador, saiu até mesmo em defesa do John Textor, dizendo assim: eu farei o que for preciso, irei aonde for necessário para devolver a dignidade do nosso futebol. A reunião da CPI de manipulação de jogos e apostas esportivas de ontem foi destaque nos veículos de comunicação e trouxe as declarações reveladas por William Rogato, que confessou manipular partidas em todos os países, envolvendo federações, clubes e árbitros. E aí, o Romário segue escrevendo numa nota: foi por um requerimento meu que o Rogato foi convocado, e as revelações feitas por eles apenas reforçam a importância da CPI, nosso futebol tão amado e respeitado pelo povo brasileiro. Não pode ser alvo de esquema sujo como esse. E aí coloca em xeque até mesmo o nosso futebol, né? Coloca em xeque até mesmo a disputa limpa, o fair play dentro do nosso futebol. E aí a gente fica aguardando os próximos desdobramentos. Eu queria muito também ouvir que a CPI convocasse, por exemplo, a própria Leila Pereira para dar a sua versão, para falar com ela como um presidente de um clube, como acionista de um patrocinador master, sobre o que ela acha até mesmo dessas provas que até mesmo o John Textor, o William Rogato diz ter, para defender de fato o futebol, o que ela até mesmo acha sobre isso. E aí coloca em xeque o John Textor e Leila Pereira. É uma confusão, é uma briga que vai muito adiante. Já entrou também o Casares, presidente do São Paulo, nessa questão. Jogos que foram mencionados do ano passado, dizendo que o Botafogo acabou sendo prejudicado no final, perdendo o título do Campeonato Brasileiro. A gente fica no aguardo dessas investigações, do desdobramento até mesmo dessa CPI de apostas, e se de fato vai ficar somente nos depoimentos ou se isso vai mais pra frente. E é claro, nós vamos informar a você, torcedor do Glorioso. Galera, vai chegando ao fim aqui o nosso boletim diário. Eu peço a você que ainda não deixou o seu like,
O like é muito importante aqui pra gente, tá? Ajuda demais o nosso trabalho. A meta é chegar a 260 mil inscritos ainda nesse mês de outubro, e eu conto demais com a sua ajuda, com a sua colaboração. Deixe também aqui nos comentários o seu feedback é muito importante para o nosso trabalho. Eu sou o Alan Santos, vou despedindo de vocês, volto amanhã trazendo as últimas informações do clube mais tradicional do futebol brasileiro. É claro que eu tô falando do Glorioso. Um abraço, fui!